grupo lá. Isso. Então, ela está na unidade 2, seção 2, vale 500 pontos. Aí eu pedi para o pessoal entregar até sábado. Tá entendendo? Uhum. É 5 uma pessoas, né? Isso. Ah, você acompanhou isso aí? Aham. Então, você só vai entregar a primeira folha, tá? Com o nome da galera. Eu acho que 5 pessoas é o número que tem na sua sala, cara. Entendeu? É isso mesmo. Então é para fazer questão só 1, 2 e 3. Hã? É para fazer só questão 1, 2 e 3, que é a primeira folha. Ah, Não, não, é para entregar só a primeira folha do gabarito, né? para fazer tudo. Você vai fazer isso aqui, ó. Viajou aí, né? Viajei. O que você tem que entregar é só isso aqui, ó. Tá? Aí coloca o nome da galera, fulano, tal, 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 a unidade, e até sábado vocês me entregam isso aí, tá bom? Tá bom. 300 pontos é relativo ao AVA, que eu vou olhar amanhã, como é que tá a situação lá, ok? Ok. 200 pontos já foram distribuídos, beleza? Sim. E a oficial 1, você vai me entregar quarta-feira que vem. Você vai encontrar ela na unidade 2, seção 3. Também, você só vai me entregar o gabarito. É, você mandou tudo lá no grupo ontem, né? Na verdade, Lu, não fui eu que mandei, não. Foi alunos. Foram alunos do grupo, eles começaram a compartilhar. Entendeu? Beleza? Beleza. Então, essas informações aí, vocês dão uma agilizada para a gente aí. Bom, Não, tá bom. aí passa para a galera, tenta cumprir as datas, porque se eu tenho que cumprir a data lá de fechamento do diário, que é estranho. Então, vamos lá. Você está enxergando a... Bom dia. Tô sim. Então, vamos. Bom, na aula passada, né, eu terminei falando de dureza, né? Então, o que acontece? Dureza é uma propriedade que o material tem, né, a ligação que ele vai ter. É o tipo de ligação interatômica que ele vai ter. Tá? Então, se nós avaliarmos, tá, a dureza, para o projetista, tá, a palavra dureza significa, né, ela vai significar resistência ao desgaste. Isso aqui é para o projetista, dureza significa isso aqui. Para o engenheiro mecânico, dureza significa resistência à penetração, né? Isso aqui é para o engenheiro mecânico, que significa a palavra dureza. Para o metalurgista, tá? Resistência à deformação plástica permanente. Para o técnico de usinagem, dureza significa resistência ao corte. E para o mineralogista, a dureza significa resistência ao risco. Então, para nós entendermos dureza, né? Aqui é uma simulação em 3D. A gente verifica aqui, né? O furo feito e a penetração que é feita no material
representando aí dureza. Né? Aqui você pode usar para dureza, você pode usar, por exemplo, essa ponta aqui, né? Esse formato aí. Então, né, no teste de dureza, a gente pode usar esse tipo de material aqui com essa ponta de penetração, ou podemos usar uma bola, né, uma circunferência, né, uma esfera, o leão morto, para fazer esse tipo de ensaio aí. Então, no caso a gente tem aqui a capacidade de um material cristalino de se deformar plasticamente depende do deslocamento das discordâncias. Desta forma, restringir ou impedir o movimento de discordância resultará nos aumentos da resistência à dureza. Ou seja, se você impede o movimento de discordância, tá? Você aumenta a dureza. Por isso que, às vezes, quando você tem os grãos aqui, ó, analisando microscopicamente, você vai ter esses grãos aqui no metal, né? Ele tá assim, tá? Então, o que você observa? Se você riscar esses grãos aqui, ó, você aumenta a dureza. Isso aqui, né, é o que a gente chama de trabalho a frio. Você aumentando fazendo esse riscamento na superfície, né, fazendo um trabalho a frio no material, você vai aumentar a dureza do material, ou seja, a resistência do material à tração vai ser aumentada. Entretanto, o seu material vai ter uma ductilidade menor. O tamanho dos grãos, hein, de um metal policristalino, influencia diretamente nas propriedades do metal. O contorno dos grãos atua como uma barreira ao movimento das discordâncias das duas maneiras. Quando os grãos adjacentes apresentam diferentes orientações cristalográficas e pela desordenação atômica no interior do contorno de grão, que resulta na descontinuidade de planos de escorregamento de um grão para o outro. Assim, quanto menor for o tamanho de grão, maior será a resistência do material devido à área total de contorno de grão. Então, quanto menor for o contorno de grão, maior vai ser a dureza do material, tá? Ok. Então, outro mecanismo utilizado para aumentar a resistência do metal ou liga é pela adição de átomos de impurezas, denominado aumento de resistência em solução sólida. Ou seja, então, primeiro, você pode fazer um trabalho a frio no material que você vai aumentar a dureza do material, tá? Por que você aumenta a dureza do material? Porque você causa uma desorientação, né? Na discordância dos átomos, né? Desculpa, deixa eu formular melhor esse trem aqui. Você causa uma discordância no contorno de grão, e isso favorece a dureza, tá? Favorece a resistência à penetração. Outra situação é você adicionar elementos de liga no material. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma liga cobre-níquel, na qual nessa liga cobre-níquel, aqui, ó, tem uma liga cobre-níquel. Eu adicionei níquel nessa liga, e à medida que eu adiciono níquel na liga, eu verifico claramente aqui, ó, né? Então, eu tenho claramente aqui um aumento no limite de resistência à tração. Eu adicionei elemento de liga aqui, ó, aqui 40%, né, de níquel, eu aumentei o limite de resistência à tração. Ou seja, você adicionando um elemento de liga, né, não é qualquer elemento, né, tem que ter aquela interação interatômica, né, tem que ter afinidade, tem que ter solubilidade. Então, você adicionando esse elemento de liga, você aumenta o limite de resistência à tração, né? Isso significa que a dureza do material foi aumentada. Tá? Agora,
o aumento dessa dureza, né, o aumento do limite de resistência à tração, ele implica na diminuição da ductilidade do material, né? Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando a seguinte situação. Na hora que eu for fazer o gráfico, então, eu vou fazer aquele famoso gráfico nosso, né? Deformação por tensão, né? Tração aqui. Então, a hora que o material com maior quantidade de material, maior quantidade de elemento de liga, ele vai ter um comportamento frágil, né? Ele aumenta o limite de resistência à tração dele, mas ele passa a ter um comportamento frágil. O material com menor teor de elemento de liga, tá? Ele tem um comportamento dúctil. Então, tá aqui, ó, ele vai ter esse comportamento dúctil aqui, que está exibido para vocês, tá? Entretanto, ele vai ter, né, aqui, né, o limite dele vai ser menor, tá? O limite de resistência à tração. Mas ele tem uma ductilidade maior. Então, beleza. Então, aqui, o que esse gráfico ele traz para a gente aqui em relação ao material, né? Então, o que ele traz para nós aqui? Ele traz a seguinte situação. Eu tenho aqui o alongamento do material está posto aqui para a gente, e aqui o teor de níquel. Verificamos que o alongamento de A é maior, mas, né, e o teor de níquel é menor, tá aqui. O material B possui um alongamento menor e um teor de níquel maior. Aí, você deduz o seguinte, o material A é mais dúctil, o material é mais dúctil, tá? E o material B é menos dúctil. Ele vai apresentar características de um material, tá? Então, no gráfico se a gente for plotar um gráfico aqui, né, de deformação e aqui de tensão, né, eu tenho dois gráficos para o material A. Gente, desenhar com esse trem aqui é um parto. Para o material A e para o material B, né? Então, isso me daria o seguinte, esse cara aqui seria o material B. Ele nem vai deformar tanto assim, tá? Esse cara aqui, ó, seria o material B, porque ele vai apresentar uma deformação menor, ele apresenta uma deformação menor do que o A, mas, entretanto, ele apresenta uma resistência à tração maior. Então, esse cara aqui é o material B. Já o material A, ele vai apresentar uma ductilidade maior, tá? Porém, uma resistência à tração menor. O material A deforma mais. Então, quando colocamos elementos de liga numa solução, né, que é a solubilidade, a afinidade atômica, né, a substância se misturam, eu falo o seguinte, quanto mais elementos de liga eu coloco, aumenta a dureza, porém, né, aumenta a resistência à tração e o material fica frágil. Em contrapartida, se eu coloco menos elementos de liga, eu vou ter uma dureza menor e eu vou ter também uma ductilidade maior. Então, aí, né, aqui é outra situação que a gente está vendo aqui, é o seguinte, que o trabalho a frio favorece o aumento da resistência à tração, né? Então, a gente pode falar que você trabalhando a peça fria, né? Você vai aumentar a dureza
dessa peça, né? Porque você vai fazer riscamentos no contorno de grão, né? Você vai fazer riscamentos no grão que vai impedir discordância, tá? O riscamento no grão, ele impede discordância. Então, consequentemente, se você trabalhar a frio na peça, tá? Você vai aumentar a dureza. Então, primeira forma de aumento de dureza que a gente viu, né, é você fazer a adição de elemento de liga na pedra, no aço. Segunda forma que a gente viu de aumento de dureza é adicionando, é fazendo um riscamento na peça, trabalhando a peça a frio, tá? Outra forma de você aumentar a dureza da peça é fazer um tratamento térmico na peça, que aí é uma forma também de você promover o encruamento do grão e aí aumentar a dureza também. Bom, então aqui vem uns exercícios que eu fiz com vocês na aula passada, tá? Exercícios quais eu acho que está na lista que eu coloquei para vocês estarem trabalhando aí. Beleza, galera? Duvide. Pode ir para frente? Não, professor, dúvida nenhuma. Pode passar, professor. Você está viva? Como é que você está, moça? Eu não tô conseguindo olhar pro notebook. De tanta dor. O que você tem? Ah, não sei. Ontem eu tive uma novidade na minha vida que depois eu comecei a ter muita dor de cabeça. Aí eu tomei remédio, não aliviou. Aí hoje eu acordei agora, até falei com a Luana que a gente vai até estudar pra fazer essas listas. Mas aí eu não entrei, ela falou que só tinha ela, eu falei assim, deixa eu entrar que eu vou só pelo menos escutar, né? Não, mas vai melhorar, vai melhorar. Então, vamos lá. Gente, eu estou colocando esse alfabeto aqui, grego, porque a gente vai precisar disso aqui para dar sequência na nossa aula aí, tá? A gente vai precisar desse alfabeto aqui e a gente vai usar essas letrinhas aqui. Essa aqui é a alfa, a gente usa especificamente o minúsculo. O alfa, a gente usa o beta, o gama e o delta. E são as letrinhas que a gente usa. Então, vamos lá. Então, isso aqui, pessoal, é só algumas definições que o AVA coloca para a gente, né? Então, componente, espécies quimicamente reconhecíveis e utilizados para especificar uma composição. Então, no aço, temos componentes ferro e carbono, né? O aço é feito de ferro e carbono. As ligas metálicas são nomeadas de acordo com a quantidade de componentes como binários. 2 componentes, terciários, 3 componentes, quaternários, 4 componentes e assim vai. Então, um componente é aquilo que está fazendo, né, o seu objeto de análise. Sistemas são possíveis 2 significados. Um corpo específico de material que está sendo considerado, uma série de possíveis ligas que consistem nos mesmos componentes. Resumindo, sistema, para nós, aqui é aquilo que a gente vai pegar para estudo. Soluto, um componente ou um elemento de uma solução que está presente em menor concentração, e solvente é o componente que está presente em maior quantidade, né? Então, fase, tá? Então, o que é a fase de uma solução? A fase de uma solução é o seguinte. Então, por exemplo, aqui, você tem esse copo aí. Então, esse copo aí, você tem 3 componentes, né? Que é o óleo, a água
que é o óleo, a água e a areia, tá? Ou seja, 3 componentes, 3 fases, mistura heterogênea. Então, aqui você tem o óleo, aqui você tem a água e aqui você tem a areia. 3 componentes, 3, né? 3 fases, é uma mistura heterogênea, né? Hétero é pelo menos 2, né? Homo é só 1. Então, eu falo homogênea, né? O que é homo? Homo é uma fase só, você só vai enxergar uma fase. Então, se você colocar aqui álcool mais a aguinha, você vai enxergar uma fase só, é homogênea, tá? Agora, hétero, né? Por exemplo, aqui você está enxergando 3 fases, é mais fases. Beleza. Isso é só definição. E solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido. Um exemplo clássico é a quantidade de açúcar que pode ser dissolvido na água. Ou seja, o que vem a ser a solubilidade? Você vai colocando água, você pega um copo de água, aí você vai colocando açúcar. Até determinado momento, aquela água consegue dissolver o açúcar. Mas vai chegar no momento em que você vai atingir a solubilidade máxima daquela solução, né? Não vai dissolver mais o açúcar, vai precipitar no fundo do copo. Então, já o cristal de açúcar, ele não será dissolvido mais. Aí você atingiu a solubilidade máxima da solução. E a solubilidade, ela é afetada, tá? Pelo aumento de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Mas isso tem um limite. Por quê? Porque, olha só, aqui eu tenho um exemplo, que eu tenho a minha água e aqui eu tenho o meu açúcar. Então, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a concentração de açúcar. Está vendo aqui? Concentração de açúcar aumentando. O que acontece com a solubilidade, né? Aqui é xarope. Aqui ela é totalmente solúvel. Mas já aqui, já começa a atingir um limite. Eu não consigo mais aquele açúcar, tá? Se eu conseguir aumentar a temperatura da solução, eu consigo aumentar o limite de solubilidade, mas até determinado momento. Passou daquele momento, eu não consigo mais aumentar o limite de solubilidade. Vamos lá. Aqui, analisando uma microestrutura, né? Eu estou analisando microestrutura, não estou analisando aqui no microscópio, tá? Eu vejo, né, aqui no caso, a ferrita. Ou seja, ela está homogênea, não tem nada nessa ferrita, só tem ferro aqui. Se eu conseguir fazer um riscamento, ela já é dura pra caramba. Se eu ainda faço um trabalho a frio nela, um riscamento aqui, eu aumento ainda mais a dureza aqui, ó. Tá? Eu vou aumentar ainda mais essa dureza. O que significa um trabalho de riscamento, de esfriar, como você está falando aí? Seria, por exemplo, se você laminar, por exemplo, tá aqui, desse tamanho. Aí, se você fazer, né? Você vai e passa por um laminador, a grosso modo. Ou seja, tá aqui a chapa metálica. Você vai laminar ela. Tipo uma massa de pastel, tá entendendo? Deixar ela mais fina. Isso, você aumenta a dureza. Isso aqui é um trabalho a frio. Ah, tá. Tava pensando em câmara de esfriamento aí pra você ver. Não, mas você não pensou errado, não. Olha só. Não.
Não. Se você... mas aí você está aumentando a dureza através... Aí você pensou certo, mas denominou errado. Você está pensando na dureza, mas fazendo outro tipo de serviço, que seria o tratamento térmico, que é... Tá. Então, esse de gelo, tanto de quente, vai para o térmico, né? Vai para o térmico. Então, por exemplo, você já colocou chiclete na geladeira? Já. Já? Hã? Ele não ficou duro? Uhum. Então, você aumentou a dureza do material. Não, isso aí até eu entendo, porque eu trabalhava com uma representação que o ouro, ele era resfriado, então ele ficava bem mais ducto do que uma peça feita no maquinário com fogo. É isso aí. É isso aí. Ele ficava mais durinho, né? Você tá doido, muito mais. Mas aí você está aumentando a dureza dele via aumento térmico. Entendeu? Uhum, Você entendi. vende ouro? Vendia. Compensa. Olha, compensava. Hoje eu não sei, né, como é que vai ser. Passei Né? 4 anos trabalhando com essa liga. Tá certo. Então, vamos lá. Aí aqui agora, tá? Eu proponho para vocês a seguinte situação. Aqui, galera, o que está escrito aqui, eu vou falar para vocês no gráfico que está aqui. Presta atenção aqui, ó. Você tem esse gráfico. O que vocês observam? Aqui é a pressão de uma atmosfera, tá? Aqui é a sua temperatura, tá aqui. Então, o que nós estamos observando é que eu tenho um crescimento da temperatura a uma mesma atmosfera. Eu estou a uma atmosfera. Então, eu não estou variando a minha atmosfera, eu estou variando apenas a minha temperatura. Sossegado, tá? No caso, aqui é o ferro puro. O ferro puro, ele tem uma característica que chama alotropia. O que é isso? Ele muda sua configuração interna devido ao aumento de temperatura. Então, esse ferro puro aqui, à medida que você vai esquentando, né, essa substância, a configuração atômica vai modificando, a estrutura atômica vai modificando. Isso é um fenômeno de alotropia. Então, o ferro, né, alfa, né, então por isso que eu falei lá do alfabeto grego, o ferro alfa, eu começo a... E quando chega nessa temperatura aqui, ele muda de estado, ele passa para o ferro gama. Aí eu continuo aumentando a temperatura, ele muda, tá? Do gama, ele vai para o delta. Então, isso é um fenômeno de alotropia que tem no ferro. Agora é o seguinte, cara, o que acontece? Quando você está exatamente nessa reta aqui, nessa reta, há uma convivência entre o ferro gama e o ferro alfa. Mas aqui, a substância ainda está no estado sólido, tá? A substância, ela não... o ferro, nesse caso aí, ele não mudou de estado. Ele ainda está no estado sólido, conforme observado aqui, ó. Ele ainda permanece no estado sólido. Quando chega a 1394, ele já começa a virar outra estrutura e passa a ser ferro delta. E a 1538, ele passa a ser líquido. Mas antes dele chegar no líquido, ele passa por todas essas transformações estruturais, né, atômicas que a gente está falando. Quando ele chega no líquido, né, o que acontece? Se você promover o resfriamento, primeiro ele vai ser ferro delta,
depois ele vai ser ferro gama, e depois ele vai ser o alfa. Ok? Ok. Primeiro ele é o alfa, depois o gama e depois o delta, professor? Ou então a ordem é invertida? Depende. O que você está fazendo? Você está aquecendo ou esfriando? Eu tô aquecendo. Aquecendo. Então, é isso mesmo. Primeiro ele vai ser Ali embaixo. esse cara, o CCC, tá entendendo? Depois ele vai ser CFC e depois ele vai ser o CCC. Ou seja, à medida que você aumenta a temperatura, ele vai mudando a configuração atômica. Se você resfriar, ele vai obedecer essa ordem aqui. Aí, olha aqui. O que eu estou falando para vocês é isso aqui, pessoal. Que quando você vai esquentando, tá vendo que ele está mudando a configuração? Aqui, ó, era assim. Passou a ser assim, a configuração atômica, né? Configuração metálica dele lá, a estrutura metálica. E depois ele passa a ser assim. Entendeu? É isso. Isso é um fenômeno de alotropia. Ou seja, não deixou de ser ferro em momento algum, deixou de ser ferro, mas mudou a estrutura atômica devido ao fenômeno que ele está sendo submetido. Beleza, galera? Então, Beleza. aqui, nós temos que essa situação aqui, tá? Então, aqui eu mostro de novo o que está acontecendo, ou seja, ele está, só que aqui é resfriamento, ele está no estado líquido, tá? E aí no estado líquido ele está o quê? Vem o delta, ferro delta, o gama e depois o alfa. Isso é um fenômeno. Então, a reação delta e a reação alfa é a mesma coisa. Pelo que você está ilustrando aí, tá vendo? É a mesma coisa. O que muda, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o ferro, ele tem essa característica de mudar a estrutura atômica dele devido ao aumento de temperatura. Entendeu? Mas, gente, nós estamos falando aqui de situações que é feita em indústria, tá? Nós estamos aqui, ó, olha as temperaturas, 1.539 graus, 1.394 graus, 912 graus, entendeu? Ele muda a configuração atômica dele. Então, o material que muda sua configuração atômica devido à variação de temperatura é chamado de, é um fenômeno alotrópico, né? É chamado de alotropia isso. Aqui eu apresento, no caso, o carbono. O carbono, tá? Não deixa de ser carbono, mas devido à configuração atômica, ele vai transformar em outros materiais. Ele vai ser carbono, grafeno, diamante, grafite, devido à estrutura atômica que ele apresenta. Beleza. Dúvidas? Duvide. Beleza. Aqui agora eu mostro para você um diagrama binário, tá? Um diagrama binário composto de duas fases, né? Esse diagrama, então, olha só, nós vimos lá um diagrama monofásico, que só tinha ferro. Agora eu estou vendo um diagrama binário, estou vendo um diagrama de uma liga. O diagrama binário de uma liga, no caso aqui, eu estou apresentando para vocês o cobre e o níquel, tá? Ele tem essa apresentação aí. Aqui eu tenho a composição, aqui eu tenho o cobre, aqui eu tenho o níquel, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho a temperatura, beleza.
Então, vamos lá. Aqui eu tenho o líquido, né? Então, o líquido está aqui, beleza. O sólido está aqui, então, a substância nesse estado aqui, ela vai estar no estado sólido. Aqui ela vai estar no estado líquido, tá? E no meio aqui, ela está exatamente no estado líquido e sólido. Aqui no meio aqui, ó, ela está no estado líquido e sólido. Exatamente na curva, se eu estiver exatamente aqui na curva aqui, eu estou no estado sólido. E a mesma coisa acontece para o estado líquido, se eu estiver exatamente na curva. Então, vamos lá. O que eu observo aqui é o seguinte, galera. O cobre, tá? O cobre está aqui. A concentração do cobre nesse ponto aqui é 100%. Eu tenho 100% de cobre aqui, ó. E 0% de níquel. À medida que eu vou andando para a minha direita, a concentração do níquel vai aumentando e a do cobre vai diminuindo. Então, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho 40% de níquel, 40% de níquel e 60% de cobre. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter 80% de níquel, aqui eu tenho 80% de níquel e 20% de cobre. É isso que eu vou ter aí. Beleza. E 20% de cobre, tá? Então, como é que a gente olha isso aqui, ó? Então, a gente olha aqui o diagrama da seguinte situação. Na medida que eu caminho aqui, as concentrações do cobre vão diminuindo e as concentrações do níquel vão aumentando. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó. Então, tá aqui. Se eu pego ponto 1, por exemplo, aqui, ó, esse o estado da minha substância é o estado sólido, no qual eu tenho a composição de 60% de cobre, ó, 60% de níquel e 40% de cobre, tá? Essa que é o que o gráfico está falando aqui para mim. Se eu pego no ponto 2, se eu pego no ponto 2, não, aqui é o ponto 3, tá? Então, pegando aqui no ponto 3, qual é o estado que eu estou? Eu estou no estado líquido. O meu composto está no estado líquido. Meu objeto de estudo, meu sistema, está no estado líquido. Qual é a fase? Está na líquida, né? Eu tenho uma composição de 40% de níquel e 60% de cobre. Ok. Já aqui, no ponto 2 aqui, eu tenho uma situação no ponto 2. Aqui, eu tenho duas fases. Eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida. Mas, analisando aqui a região 2, eu tenho um problema. Porque como é que eu vou saber quanto de sólido eu tenho e quanto de líquido eu tenho? Porque no ponto 1, se eu pegar aqui o ponto 1, eu tenho certeza que é tudo sólido. E sendo, aqui ó, tudo sólido. E conforme eu vi no gráfico, 60% é níquel e 40% é cobre. Se eu pegar no ponto 3 aqui, é tudo líquido. Eu tenho 40% níquel e 60% cobre. Agora, e no 2? Como é que funciona aqui no ponto 2, que é o ponto que eu estou exatamente na transformação líquido e sólido? Bom, o que ocorre? Ocorre o seguinte, como que a gente vê essa situação aqui? No ponto 2, eu puxo aqui, ó, aqui é a composição global. É a composição global, tá?
Então, se eu pego nesse ponto aqui, é o meu Cl, tá aqui, ó, o meu Cl. E no meu Cl, composição líquida, eu tenho 22% níquel e 78% cobre. Se eu pego nesse ponto aqui, ó, é tudo sólido, é composição sólida. Eu tenho 40% níquel e 55% cobre. Agora, nesse ponto aqui, na composição global, eu tenho 30% níquel e 40% cobre. Ó, a composição eu sei. Agora, disso, quanto por cento é líquido e quantos por cento é sólido? Então, uma coisa é eu falar quanto que tem daquele material. Olha, eu tenho X desse e X desse. Ok. Agora, em qual estado que ele vai estar? Né? Então, analisando o gráfico aqui, a gente faz uma conta facinho aqui, ó. A partir da regra da alavanca, o valor da quantidade ou fração de líquido pode ser calculado de acordo com a expressão 2.2. Ou seja, está aqui a expressão. O que essa expressão nos informa? Ela nos informa o seguinte. S, esse aqui é o S. Quanto que vale S? Vale esse menos esse. Sobre R mais S. Ok. Então, quanto que vale o S? O S é esse cara aqui. Isso aqui é fórmula. Quanto que vale o R? O R vale, é esse pedaço aqui, o R. Então, vai ser o quê? Esse menos esse. Então, tá aqui. Ou seja, se eu analiso o gráfico aqui, analisando o gráfico, e eu tenho essas três composições aqui, ó. Eu tenho essas três composições. O que ocorre? Eu só pego a composição de níquel, pego a composição somente de níquel, e substituindo aqueles pontos do gráfico, eu vou encontrar esse valor de 0,65. Mas o que isso significa? Dessa forma, para a liga bifásica dada no ponto 2, temos, para as frações em percentual, basta multiplicar o resultado obtido por 100. Portanto, a liga bifásica no ponto 2 do diagrama possui 65% de fase líquida e 35% de fase sólida. É importante observar que calcula-se a fração das fases especificando somente a composição de um componente. Ou seja, aí está tudo determinado. Por quê? O que acontece? Aqui eu tinha, no ponto 1, 100% sólido, no ponto 3, 100% líquido. Agora, e no ponto 2? Aí, pela regra da alavanca, nós conseguimos determinar a quantidade, né, de líquido que eu tenho e a quantidade de sólido que eu tenho no ponto 2, usando a regra da alavanca. Beleza, galera? Pessoal, torre, câmbio. Tranquilo. Oi. Então, o que vocês vão fazendo até o final da aula? Vocês vão fazer a atividade que eu postei para vocês e a prova já está disponível até o final da aula. Se vocês precisarem de mim, pode mandar um zap. Ok? Ok, professor. Ok. Então, fé em Deus, pé na tábua. Amanhã, sexta-feira, eu olho o AVA. Sábado, vocês vão me entregar esse exercício que eu acabei de passar para vocês, grupo de 5 pessoas. E, sexta-feira, vocês me mandam a oficial. Dúvidas? Beleza. Não, tá Não. tranquilo. Esse Melhoras, hein, vídeo que moço? você mandou agora, obrigada. Você vai postar, né? Porque eu vou assistir ele de novo. Não, vou. Igual eu faço toda aula, eu posto lá. Bacana demais? Tá bom. Então, tá Bacana. bom, galera. Feliz Páscoa para vocês, tudo de bom. Obrigada. Para você também, professor. Aquele abraço. Oi. Com Deus, tchau. Com Deus.